Olá, olá, bem-vindos ao episódio 3 do Gabinete RP. Meu nome é Rafael Parreira, já sabem que este é o meu podcast onde partilho as minhas notas pessoais e profissionais, aqui as ideias soltas que eu vou tendo no meu gabinete. Ao longo de cada episódio eu vou falar de forma completamente aberta, sem guião. Em alguns episódios vou ter um tema, noutros vou só falar sobre coisas sobre as quais pensei 5 minutos antes, ou que me chatearam numa reunião, ou que me motivaram, um pensamento pessoal qualquer. No fundo, gravo este podcast mais para mim do que para quem está desse lado. Espero muito honestamente que seja um podcast que vos ajude a melhorar, que vos ajude também a refletir, que de alguma forma vos incentive a tomar decisões que ainda não tomaram e que queriam ter tomado. Enfim, é isso. É quase como um diário. Eu não gosto muito de escrever, ou melhor, eu gosto de escrever, mas artigos, eventualmente um livro, ainda não me dediquei a essa praia, mas escrever para mim é coisa que eu faço pouco. Eu trabalho muito pouco com papel, trabalho mais, uso uns post-its e pouco mais, e esta é a forma que eu tenho de falar comigo próprio, com o Rafael do futuro, e pronto. Neste episódio 3, o que eu pensei em falar foi sobre o cliente moderno, a expectativa versus a realidade. Isto porque, para quem está na área jurídica, já sabe que nós estamos numa área especialmente desafiante, porque é uma área intelectual, uma área que agora fica, eu não quero dizer ameaçada, mas que obviamente é uma área que é afetada pela inteligência artificial, que se ressente pela evolução da tecnologia. E claro que numa área como a da solicitadoria, e neste caso agora nós aqui no Grupo IA trabalhamos tanto solicitadoria como advocacia, nós encontramos clientes cada vez mais informados. E nós temos clientes que cada vez mais querem resultados, querem clareza, querem um envolvimento maior no processo de decisão, clientes que querem perceber como é que nós chegamos a um determinado resultado, como é que nós chegamos a determinada conclusão. E isso é perfeitamente normal. E agora vamos ver. Eu sou solicitador, estudei solicitadoria, nós somos formatados na faculdade, formatados sem nenhum sentido pejorativo, somos formatados numa forma muito teórica, ou seja, muito focados na aprendizagem técnica dos conteúdos técnicos para saber tanto quanto possível, mas não temos uma formação assim tão grande no relacionamento com o cliente. Nós não somos treinados para nos relacionarmos com o cliente final, não temos formação para antecipar as necessidades do cliente, sei lá, definir o nosso ICP, o Ideal Client Profile, e isso leva-nos a subestimar a capacidade de informação do cliente. E porquê é que eu quis tocar neste tema aqui no episódio 3? É que quando eu tenho um cliente que tem um nível de informação elevado e que me procura enquanto profissional para lhe acrescentar valor, eu não tenho o direito a impor a esse cliente que eu sou dono das decisões e eu sou dono da forma como se chega ao resultado. Há 20 anos as coisas eram assim, porque não havia tanta informação disponível, porque talvez existisse maior disponibilidade financeira das famílias para entregar o assunto a um consultor jurídico, a um solicitador, a um advogado, para simplesmente ser entregue o resultado final e acabou, porque havia uma percepção pública diferente à volta da figura do solicitador e do advogado, era o doutor, não é? E as coisas mudaram drasticamente. Nós largámos o fato e gravata para nos posicionarmos de uma forma muito mais descontraída. Basta ver, para quem está a ver no YouTube, acho que o Spotify também tem parte de vídeo. Para quem eventualmente esteja a ver a forma como eu estou vestido, isto é essencialmente a forma como eu venho vestido quase todos os dias, e portanto nós largámos a formalidade, largámos o fato e a gravata, largámos o distanciamento do cliente ao profissional, e esse encurtar de distâncias
tem coisas muito positivas. A nós dá-nos mais, na minha opinião, dá-nos mais liberdade de atuação, liberdade de... não é bem de desabafar com o cliente, mas de envolver o cliente nas dificuldades do processo. Dá-nos mais liberdade para abrir o jogo com o cliente e pedir determinadas informações, envolver o cliente emocionalmente com o problema, envolver-nos nós próprios emocionalmente com o problema, permite-nos um maior ownership, não é? Um maior sentimento de pertença relativamente ao problema do cliente. E essa evolução ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos leva a que o nosso trabalho, por um lado, seja mais facilitado e, por outro lado, seja mais dificultado. Basta pensar que o cliente há 20 anos chegava ao pé de um solicitador, de um advogado, e dizia: olha, doutor, eu tenho este problema, fui notificado não interessa, fui notificado pela autoridade tributária para fazer um pagamento de um imposto, um IMT, comprei uma casa o ano passado, agora meti a arrendar, eu não sei se isto está relacionado ou não, está aqui a dizer que eu tenho que pagar mais impostos, não percebo nada disto, por favor, trate por mim. Não quer dizer que isso não continue a acontecer hoje, eventualmente os ciclos são o que são e até voltaremos a essa relação de maior formalidade daqui a 20 ou 30 anos, mas neste momento o cliente chega ao pé de nós e o que diz é: olha, eu já estive a fazer uma pesquisa no Google, li 6 ou 7 artigos sobre isto, também pedi uma ajuda ao ChatGPT, já percebi que isto tem a ver com o facto de eu não poder arrendar a casa nos primeiros 6 anos, já percebi que isto resolve bem com uma reclamação graciosa, sei que posso fazer através do portal das finanças, mas não tenho tempo para fazer isto. Fazes, e logo aqui nós vamos ter um problema. Precificação. Há 20 anos o cliente não fazia ideia quanto tempo é que eu ia dedicar àquilo. Significa que era muito mais fácil eu simplesmente resolver o problema do cliente, independentemente de demorar meia hora ou 10 horas, e cobrar pelo valor que eu lhe entregava. Hoje, não é que o valor que eu entregue seja diferente. Simplesmente o cliente tem mais percepção da quantidade de tempo que eu dediquei àquele trabalho e da complexidade que tem ou não aquele trabalho. E neste caso em específico, se calhar há 20 anos, e ignorando questões de inflação, eu conseguia cobrar 2.000 euros pelo serviço, se calhar é um bocado estúpido, porque o imposto era mais baixo neste exemplo concreto, mas não interessa. Vamos dizer que eu conseguia cobrar 2.000 euros ao cliente por aquele serviço, porque o cliente apareceu aflito e sem aparentes soluções, e hoje o cliente tem percepção de que tem um problema e não quer ser ele a resolver esse problema, porque confia ainda assim mais num profissional, mas não está disponível para pagar 2.000 euros, porque acha que esse valor não é adequado. Então nós vamos logo ter aqui esta dificuldade. O cliente moderno, não quer dizer que seja um cliente com outro estilo ou com outro posicionamento, ou o que seja. O cliente dos dias de hoje é um cliente mais informado, mais capaz, com maior percepção dos problemas que tem em mãos. Pior, pode até nem estar mais capaz, porque a informação que tem é falsa, e o que mais acontece à data de hoje no ChatGPT é informação falsa, porque vai buscar informações a fóruns onde estão as típicas opiniões de café que alguém deixou num comentário e o ChatGPT aí vai buscar informação, ou artigos de opinião que estão errados, ou o que quer que seja, ou a leis desatualizadas, etc. E, portanto, o cliente até pode chegar mais informado, mas com base em desinformação e, portanto, menos capaz, e ainda assim é um cliente mais desafiante. Agora, nós estamos num mundo onde a internet existe, a tecnologia já impactou toda a gente, o ChatGPT não se vai embora, o Google também não, os motores de busca estão cada vez melhores, o Google, aliás, utiliza o Gemini, ou como é que se chama, para apresentar as informações logo detalhadas com a inteligência artificial, assim que fazemos a pesquisa no motor de busca. Vale a pena nós estarmos a dizer há 20 anos a que era? Vale a pena nós estarmos a desejar voltar a um ponto em que as coisas eram mais fáceis? Não. A nossa obrigação é adaptar-nos, a nossa obrigação é perceber como é que nos vamos posicionar melhor, a nossa obrigação é perceber como é que vamos lidar melhor com um cliente mais informado, a nossa obrigação é utilizar essa informação que o cliente tem do seu lado como uma vantagem para nós. E como é que nós vamos tornar a informação do cliente numa vantagem? Vamos envolver o cliente na resolução do problema. Vamos tornar o cliente mais responsável por nos entregar a informação necessária. Vamos encurtar o prazo de resposta, vamos tornar o processo mais simples. Um cliente consegue utilizar o ChatGPT e consegue utilizar o Google para fazer meia dúzia de pesquisas e resumir a informação que leu em 6 ou 7 artigos,
também é um cliente capaz o suficiente de nos resumir a informação através de um formulário, ou através de uma app que nós utilizamos, ou através de uma pasta partilhada no Google Drive, ou quer que seja. Isso vai simplificar a nossa filtragem de informação junto do cliente. Lembrem-se, para quem é profissional, e aqui não falo especificamente para profissionais da área jurídica, contabilistas, arquitetos, desenhadores, advogados, solicitadores, enfim, profissionais liberais desta vida, consultores, tudo isso não vale a pena lamentarem-se porque o cliente tem a mania que sabe muito, porque é o que é. Nós próprios, enquanto clientes de outros negócios, chegamos com muito mais informação do nosso lado e é assim que o mundo funciona. Portanto, a nossa obrigação é adaptar-nos, é perceber que é perfeitamente normal o cliente chegar com uma necessidade diferente, com uma capacidade diferente e, no fundo, é isso. Lembrem-se, o cliente hoje quer resultados, clareza, confiança e isso é um desafio, mas também é uma oportunidade. Malta, foi o episódio 3 do Gabinete RP. Obrigado a quem está desse lado. Vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos e abraços.